Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Como é que você Olha. tá? Tudo bem com você esses dias? Bem não, né? Eu senti que agora tá mais difícil, né? Assim, difícil não é no lado financeiro, mas isso aí não tem problema. Sim. Uhum. É, como é que eu posso dizer assim? Lado espiritual ficou um pouco mais complicado, assim, muitas influências, né? Como eu estou indo muito em Paris agora, porque eu estou fazendo um negócio lá de educador social, né? Hum, Então, assim, eu pego o metrô todo dia, né? Pego sim. o trem também, né? Mais ou menos 40 minutos de trem até Paris, aí da estação de trem de Saint-Lazare, para ir Uhum. até o local onde que eu tenho que pegar 2 metrô, né? Então demora bastante, né? O Deslocamento longo, subterrâneo, né? o deslocamento é longo e assim, a quantidade de pessoas também que eu vejo, né? E Hum, assim, as energias meio. Porque a maioria das pessoas nem sabe que a gente tem corpos energéticos, né? Que tem é. energia que sai do corpo. Mentalmente a gente também manda muita coisa. E Uhum. eu senti agora que eu tô muito mais sensível do que antes, né? Eu Aí sinto sente as assim, energias, né? as energias e o pensamento também, né? Pensamento das pessoas também. Às vezes Como dá até assim o para ler pensamento? Você, o que a você pessoa tá consegue. pensando. É, Uns você negócios meio consegue estranhos ler. que apareceu assim de uma hora para outra, né? Eu sentia, né, as coisas, mas dessa vez está indo mais longe. Tô Hum, conseguindo até por telefone às vezes, tô conversando com a pessoa, batendo um papo, né? Com uhum, a moça aqui uma moça não, uma senhora, né, que é uma contadora de histórias paranormais, né, como a gente chama, né, uma pessoa muito uhum, conhecida aqui na França. Ela chama hum, Elisabeth de Caline. E a uhum, Elizabeth, a gente conversa, ela é uma pessoa que teve muitas experiências também, assim, espirituais, paranormais, escritura uhum, automática, né, ou psicografia, ela é um monte de coisa. uhum, E fenômenos também, assim, ufológicos, né, que ela, uhum, quer dizer, um monte de coisa. Então a gente conversando assim, às vezes eu conversando com ela, eu falo, ó, o que você está pensando aí, inclusive eu explico até para ela o que ela está pensando, uhum, né? ah, E como ela também tem esse dom, ela também uhum, consegue ler dentro do meu pensamento. Então fica dois conversando, uhum. sabendo o que o outro tá pensando, Quase fica meio que esquisito. telepatia. É, e, Olha, é, antes da gente entrar nesse detalhe, porque é interessante isso que você está falando, vamos organizar aham, nossa conversa para poder passar para as pessoas, né? aham, Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente mais uma vez. aham. Você já é veterano aqui no nosso canal, tem um lugar já específico reservado para você Eu que e é agradeço. colaborador nosso, né? Uhum. Mas tem gente que pode ser que não lhe conheça, esteja chegando agora no canal e tal. Uhum. Então, seria bom você se apresentar, dizer de onde você está falando, o que você faz por aí. Uhum. Depois a gente retoma aí a nossa conversa sobre essas experiências novas que você está tendo e outras coisas mais. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, Me chamo Carlos Fernando Vioto, né? Eu nasci aí no estado de São Paulo, né? Na capital, em São Paulo capital, em 1977. Família, como muitos brasileiros, aí, misturado com tudo que possa existir, né? Italiano, espanhol, índio, cano, Você é tudo, global. só coisa maravilha. O Brasil, todo mundo é misturado, né? Uhum, E desde criança, a partir dos 7 anos, tive muitas experiências assim ligadas a fenômenos que a gente pode chamar paranormais, né? Que descobri também que certos fenômenos também era eu que ativava certos fenômenos, né? uhum, Pela via do pensamento, né? Que é uma coisa que fui descobrir muito mais tarde, 40 anos depois, que quando começou na idade de 7 anos, que esses pensamentos que eu tinha
eu era capaz de criar certas coisas, né? Inclusive, às vezes, de acessar certas coisas, ou às vezes chamar certas coisas também. Né? Mas isso aí eu demorei quase 40 anos para entender, né? Uhum. E durante toda a minha infância aí no norte do Brasil, porque depois de nascido em São Paulo, minha mãe, que é aí do estado do Ceará, decidiu voltar para o estado do Ceará, né? Chamou meu pai, que era paulista, né? Que era italiano com espanhol, falou assim, ó, vamos lá vamos para Sobral, né? Aí fomos para Sobral, depois moramos em Pacajus e depois voltamos para o sul. Mas tudo começou, foi aí no norte do Brasil, no Uhum. estado do Ceará, né, na região nordeste, Sei. né? Uhum. E a gente, né, quer dizer, foi como tem aí nos vídeos aí que você inclusive, porque pro Brasil eu só fiz com você e fiz com outro canal, também não procurei mais, né? Uhum. Porque eu acho assim, não adianta. O trabalho que a gente fez, inclusive, das cartas psicografadas foram muito importantes, né, muito interessante. Uhum. E sempre recebia direto mensagens inclusive as pessoas têm que entender que as mensagens, a maioria foram todas feitas, fazia na hora, recebia na hora, já mandava na hora. Eles vinham, Uhum. falavam, ó, fala isso, isso e isso. Né? Eu escrevia e falava, né? Uhum. Então, é, as experiências começou aí na região, essa região do Brasil aí, Nordeste e tal, né? E, com 7 anos eu vi uma senhora toda luminosa, aí depois disso nunca mais parou, né? As experiências Você teve um continuaram. EQM também, né? Por conta de um Tive problema de apneia, né? Apneia isso, eu do tive, mas sono. isso aí eu já estava morando aqui na Europa, foi em 2005, né? É. Mas antes disso, mas já teve muitas coisas, quer dizer, eu via as É. pessoas do lado do caixão que Uhum. já tinham morrido, Isso. eu saía do corpo, eu nem sabia o que era sair do corpo, para mim era um sonho, né? Uhum. Um sonho que eu chamava de sonho real, que eu saía e Uhum. sentava do lado, né? E eu não entendia porque eu sentava do lado do corpo, né? Eu fui saber isso anos depois, né? Uhum. Aí me levaram para ver padre, me levaram para ver pastor, me levaram para ver um monte É. de gente, né? Para quem não lhe conhece ainda, é bom saber que aqui no canal tem uma playlist são cartas psicografadas de Carlos Vioto. São uma série de aí umas 2 dezenas, eu acho, de vídeos que Carlos enviou para a gente, falando sobre as psicografias que ele recebeu, mensagens que ele recebeu que eram para ser passadas, e a gente fez uma playlist. Também tem um vídeo de um relato da EQM que ele passou, essa que ele citou agora, né? Quando estava já na Europa, teve um problema durante o sono, saiu do corpo e teve viveu o famoso fenômeno chamado EQM, que é muito interessante também. E aí ele falando nessa EQM sobre as cartas psicografadas que ele tinha recebido, muitas pessoas pediram que ele então falasse para a gente sobre essas cartas, aí ele fez essa série de vídeos. E agora está retornando, porque tem mais coisa para falar, porque não dá para falar tudo assim de uma vez, então ele sempre tem alguma coisa para contar para a gente, e também para falar sobre um canal que ele está agora desenvolvendo, que já existia, mas ele não colocava vídeos, mas agora pretende colocar, depois a gente vai falar sobre o canal. Mas você falou já 2 coisas interessantes aí, Carlos. Uma do fenômeno que você disse que está se desenvolvendo mais um pouco agora em você. Você disse que consegue perceber até os pensamentos, não só as energias das pessoas, mas também até o que elas pensam, você capta. Como Uhum, é isso aí? Você escuta, vê, sente as uhum. palavras que a pessoa está pensando, como é que esse Seria fenômeno se mais, desenvolve? seria mais assim, uma questão de sensação, Sensação. né? Você sente. É, como é que eu não sei te explicar? É como vem sozinho. Uhum. É como se tivesse uma frequência. É igual eu falo, Uhum. sabe? Essas coisas acontecem. Eu simplesmente aceito, né? Porque eu É. entendi que quando eu não aceito certas coisas que vêm, eu não Uhum. me sinto bem, né? Sim. Então é Uhum. claro que tem certas coisas assim de um lado mais pessoal que eu corto, né? Ou coisas que tal realmente não me interessam, eu tento bloquear mentalmente, né?
as coisas, né? Mas assim, desenvolver uma sensibilidade muito maior em relação ao contato com as pessoas, né? Um exemplo, a pessoa chegando já, né? Certas conversas, a pessoa chega, eu já. Um exemplo, tem um colega aqui, vou contar para vocês que é interessante. Tem um colega que tem câncer, né? Ele não sabia que ele tinha câncer. Ele veio, ele tinha emagrecido bastante lá no local onde a gente trabalha. E de repente ele veio, né? No outro dia a gente estava seguindo uma formação lá, né? Fazendo um estudo. E de repente ele chegou meio. Vi ele chegando com uma bengala, né? E eu falei, uai, o que aconteceu, né? Rapaz jovem, 20 e poucos anos, né? Não tem 30 anos ainda. E de repente ele, né, eu vi que ele não estava bem, aí veio, fez um oi para todo mundo, aí perguntamos o que ele tinha no que responder, aí eu senti uma vontade de ir lá fora, né, e conversar com ele. Eu fui lá, cheguei perto dele, pus a mão no ombro dele, né, e ele começou a chorar. Eu abracei ele, dei um beijo nele, falei, o que está acontecendo, rapaz? Um rapaz, ele é das Ilhas Francesas, eu não sei se é da Guadalupe, ou da Ilha da Reunião. É uma ilha dos franceses. E o rapaz veio conversar comigo e chorou, né? Aí eu falei assim, eu senti, eu escutei, assim, câncer. Veio na sua mente essa palavra? Veio sozinho, câncer. Aí eu falei para ele, você tá com câncer, né? Aí ele olhou para mim, baixou a cabeça e foi embora, né? Eu pedi um pouco de dinheiro porque tava com sede, eu tinha ido no médico, não tava bem. Aí eu dei eu acho que eu tinha 2 ou 3 euros em moeda para ele tomar um negócio, ele foi lá, comprou e foi embora. Aí demorou umas 2 semanas, né? A gente tava em férias, aí ele voltou. Aí essa semana que passou, eu conversando com ele, aí eu falei assim, bom, eu só quero que você confirme aquilo que você não quis confirmar, né? Aí ele fez assim, é isso mesmo. Ele tá com câncer, né? Então, aí você sentiu. Aí me perguntou como é que eu falei, não sei, veio sozinho, né? Mas acontece certas coisas assim que eu não sei porquê, sabe? Não tenho ideia se realmente de como é que funciona, por que funciona assim. Eu simplesmente eu escuto certas coisas, né? Inclusive, às vezes, os pensamentos da minha mulher, às vezes ela tá pensando em alguma coisa, eu falo para ela, olha, não tem necessidade de você estar pensando nisso aí, que você está pensando em relação a essa pessoa, né? Eu falo, ela fica com medo, né? Aí, mas é sozinho, não sei, não tem como controlar, não tem como. Certas vezes eu posso até controlar certas coisas, mas outras coisas não sei, não consigo. Então. É porque isso funciona como um sentido a mais, né? E fica difícil você explicar um sentido, né? Digamos, se a pessoa nasce cego, nunca viu a luz, fica difícil você dizer ela o que é enxergar, né? É o que eu perguntei a você. Você não tem nem palavras para dizer a mim como é esse sentido. Não sei. Se eu não tenho, ou se eu acho que não tem, porque às vezes a gente tem e não sabe, né? Não sei. Eu tava essa semana, eu e Elizabeth estava conversando, a gente estava falando a respeito do. Porque agora aqui na França eu dei entrevista para um canal aqui, né? Sim. Aí o canal do negócio bombou, né? Como dizem no Brasil, muita gente. Eu recebi e-mail do Canadá, das Ilhas Francesas, lá do Quebec, também lá no Canadá, da França inteira, né? Então, muita gente pedindo, né? Orientação, né? E assim, pela minha benevolência, assim, não porque eu sou um ser superior, que eu não acredito nisso, né? Mas pelo amor que eu tenho pelas pessoas, eu tento dar uma ajuda para a pessoa, falar assim, olha, acho que no que você escreveu aqui, a sua resposta já está no que você escreveu, você já sabe o problema que você tem, você não precisa nem de mim. Leia seu e-mail, você vai ver os problemas. É só você aceitar isso aí, você vai ver que as coisas vão mudar. Ela já deu a resposta. Né? Ela já deu ela mesma a resposta, né? E pior que tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, assim, então tem muitas coisas assim que se desenvolveu, certos fenômenos. Por exemplo, eu recebi aí do Brasil, inclusive se você mandou também, muitas pessoas, né, que vinham do canal, teu canal, através do canal, né? Aí muitas pessoas me contactaram, né? E teve uma história, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu posso contar a história, né? Assim, a moça,
É uma história, é assim, é difícil, é uma história muito difícil. A sua filha se suicidou, né? A sua filha se suicidou o ano passado, né? Se eu não me engano. E, quer dizer, eu já sabia, por exemplo, a questão foi assim, ela ligou para mim, que você deu o endereço para ela ligou para mim e ela me chamou, né, no WhatsApp. Aí eu respondi, aí eu senti uma palavra assim, constantemente. Antes mesmo dela, eu já vi a foto dela, já escutava uma palavra, suicídio, suicídio, suicídio. Sabe, uma intenção, vamos dizer assim, uma intenção permanente dessa palavra suicídio. Aí eu peguei o telefone e comecei a conversar com ela, aí eu falei, antes de começar tudo, eu não quero que você me fale nada, nem o nome da sua filha, nem nada, né? Aí ele falou, como você sabe que é uma filha? Eu falei, não sei, só você não me fale nada. Aí eu falei assim, ela se suicidou, sim ou não? Só quero que você me responda sim ou não. Aí ela me respondeu, sim, ela se suicidou, né? Aí eu perguntei para ela assim, o que você quer saber? Eu quero saber onde é que ela tá. Aí eu senti assim como se fosse uma meia incorporação, eu não sei como é que eu posso explicar a situação, de repente eu estava em um outro local, e nesse local era que o pessoal aqui na França ele chama de bas astral, que seria baixo astral, no caso. Baixo astral, ou umbral, ou cama louca, ou purgatório, né? Um vale, né? Como se fosse um vale. E de repente eu estava flutuando em cima de assim, minha visão estava flutuando em cima de um vale, e eu vi uma mocinha de cabelo preto, curto, tava de quatro, como um animal assim no chão, e ela estava toda vestida, ela tava vestida, mas ela estava toda cheia de lama, só que não era lama, era um cheiro mais pronunciado, como se um cheiro de fossa. Sim. Né? Aí eu contando tudo isso que eu estou falando para você aqui, para você e para o pessoal que está escutando, contando tudo isso para ela, né? E aí ela deve estar nos escutando. Deve estar. Aí eu falei assim, olha, eu estou vendo que tem uma senhora que está do lado dela, e essa senhora se apresenta do lado paternal. E essa senhora fala que é a avó dela do lado paternal, que morreu há pouco tempo, que está junto com ela, está tentando ajudar ela. Aí do lado dela eu vi um homem bem grandão, eu não sei descrever, um homem todo luminoso, branco, um homem bem grandão do lado dela tentando acordar essa moça. Eu chamo acordar, né? Porque ele tentava falar com ela, mas ela empurrava com a mão. Toda vez que ele tentava falar com ela, ele empurrava com a mão, e essa senhora que estava lá do lado dela, essa avó, que no caso era a avó dela, falava para ela assim, olha, minha neta, acorda, falava o nome dela, né? Minha neta, acorda, né? E acorda porque você não tá morta, né? E a moça fala, não, eu tô morta, não sei o quê, tudo uns negócios meio esquisitos. E que aí esse homem grande falava assim, cara, irmã, tenha paciência, pois ela ainda não sabe que ela não morrerá nunca, né? Quer dizer, usava umas palavras, uns termos assim, mas assim, não era com a boca, viu? Tudo era mental. Telepático. Era um negócio telepático, assim, era momento. Pensava o negócio, já sabia antes de pensar. É um negócio meio esquisito. E eu tava lá, né? Vendo tudo isso aí e falando pra ela. Falou, olha, eu tô vendo isso, isso e isso, né? E eu via que esse homem aí, que tava lá com ela, lá nesse local, olhava pra mim de vez em quando. Ele levantava a cabeça e me via, né? E ele dando essa informação, eu dei essa informação pra ela. Falei, olha, essa pessoa, sua filha, eu falei o nome da filha dela, né? Sem que ela lhe dissesse, você sabia o nome. Ela não. Você vai ver o final da história, como é que é interessante. Aí eu falei tudo, né? Eu falei que ela estava no umbral, né? Vamos chamar assim umbral pro pessoal espírita aí que gosta, né? Que tudo fã de espiritismo, né? Vamos chamar de umbral. E o pessoal lá tava lá nesse tal de umbral, um vale gigantesco, tinha um monte de gente, ela não tava sozinha não. E todo em volta desse vale tinha um monte de montanha, né? Era sempre preto, cinza, é umas cores meio esquisitas, muita energia negativa. Não tem muita luz lá, fala. não, né? Deve ser meio escuro. Muito pouca luz, muito pouca luz.
e tentando acordar essa moça e ela não acordava, né? E aí o que eu fiz? Eu contei tudo isso para ela, aí a moça ficou meio assim, né? Aí ela falou assim, olha, eu vou te falar o que aconteceu, o que você falou para mim, tudo isso é realidade. Porque eu fui num centro espírita aqui em São Paulo, e eles me falaram só a metade do que você me falou, não falaram para mim onde é que ela estava. Falou um exemplo, por isso que a moça ficou meio assustada, né? Porque eu falei o nome da filha, eu falei também o nome o nome não, a avó que estava junto, que tinha falecido do Covid, Sim. né? E inclusive eu falei para ela também que tinha um homem que vem sempre que vinha lá e ela não aceitava esse homem na casa dela, né? Essa senhora sentia a presença desse espírito lá, né? Sim. Aí eu falei, ó, me parece uma pessoa, uma figura paternal, né? Ele sempre vem aí, mas você sempre recusa ele, né? Quer dizer, as pessoas tentando ajudar ela, né? O que foi mais interessante foi um exemplo. Ela também sonhou, diz ela que ela sonhou, né? Eu acho que ela deve ter visto, mas ela não lembra, né? Que ela estava num local, ela estava deitada, estava dormindo, e de repente ela sentiu um forte cheiro de excremento. Sim. Né? Ela estava sofrendo muito pela filha, né? E ela estava sofrendo muito pela filha e ela sentiu um cheiro de excremento muito forte e uma presença com um cheiro muito forte de excremento. Quer dizer, o amor dela pela filha é tão grande que ela foi até lá e ela não lembra. Sim, né? Verdade. E ela falou também a respeito. Eu falei uma coisa assim muito pessoal, né? Que ela. Bom, também ninguém conhece essa pessoa. Ela também tentou o suicídio. Eu falei para ela não sabia, hein? Ninguém sabia que ela tinha feito isso. Ela também tentou o suicídio. Eu falei para ela que ela não deveria fazer isso, que não era bom, né? Que ela estava sofrendo muito. É normal que a gente sofra, né? É normal que a gente sofra. Então ficou assim, ficou um negócio assim muito. Aqui na França também aconteceu esse tipo de situação, né? De pessoas que entraram em contato comigo e às vezes funcionou, né? Às vezes não tinha nada. Não, Não via igual eu falo, mensagem não via mensagem nenhuma. Não sou eu que decido, né? Então, então é assim, mentalmente as coisas são bem, sabe? Leio bastante, estudo bastante, medito bastante, faço bastante meditação. Às vezes entro até em estado um pouco não, um estado modificado de consciência, né? Onde eu não estou nem dormindo e não estou acordado, eu estou ali parado, né? Então, quer dizer, e tudo isso aí eu não entendo nada como é que funciona do lado de lá. Eu sei que tudo é amor, eu não tenho a menor dúvida disso, que o universo ele funciona nessa matriz, na matriz do amor incondicional. Certas coisas funcionam como dizem os médiums ou como diz certas coisas, mas também não tenho certeza em tudo, né? Então tem que Mas ter paciência. isso é assim mesmo. O ser humano, ele está aqui vivendo uma realidade que ele não consegue também explicar. A gente estuda muito, a ciência existe por isso, né? A ciência pesquisa, tentando entender como é que esse mundo aqui funciona. E esse mundo aqui ainda é muito misterioso para a ciência, tanto que ela tem muita coisa que ela não alcança. Ela não sabe, por exemplo, como é que ela sabe que existem os átomos, as partículas subatômicas, mas está começando a estudar como é que tudo isso funciona, né? E é um mistério saber como as coisas se organizam, por que que nosso corpo é feito da mesma matéria que uma mesa, ou que uma nuvem, ou que o sol, mas cada coisa se organiza, se auto-organiza, né? Como se uma inteligência interna trabalha ali e organize tudo. Por exemplo, eu estou aqui, eu sinto fome, como, mas meu organismo se encarrega de fazer a digestão, de extrair o que ele precisa, de Do que não expelir precisa. o que ele não precisa. E eu não sei como isso funciona, só sei que funciona. Funciona, exatamente. Só sei que funciona. Então, o que a gente tem que entender é como a gente deve se relacionar com essas leis todas que funcionam, mas saber como elas funcionam não está no nosso, pelo menos enquanto a gente está aqui encarnado,
A gente não sabe e não alcança. Eu sei que pessoas que vivem EQM, né, ou saída do corpo, dizem que quando chega do outro lado, entende tudo. Sabe como o universo foi criado, sabe como os átomos se organizam, sabe como é que a inteligência suprema organiza tudo isso, mas quando volta, esquece. Esquece tudo. Né? Esquece tudo. Então, nossa condição não permite, né, que a gente aprenda tudo, mas a gente pode aprender assim, como se relacionar com isso, mas não precisa entender como isso tudo funciona. Né? Não, eu acho assim, pelo que assim que me foi medido, porque eu recebi depois ainda, recebi muitas psicografias, tive outras pessoas também que eu mandei psicografia, eu recebi muitas coisas assim, mas assim, o que foi mais interessante assim para mim, na minha opinião, é a base assim estrutural que me foi me dado, assim, de consciência, quer dizer, eu tive uma modificação de estado de consciência, pois eu não tinha mesmo sabendo, vendo certas coisas, eu não tinha um estado de consciência onde eu tinha que entender que o importante da vida era o outro, era amar as pessoas como eles são, sabe, sem querer modificar as pessoas, simplesmente aceitar como as pessoas são e ter paciência, porque cada um tem o seu nível de evolução. Então, certas coisas assim que eu não tinha consciência, assim, ter paciência consigo mesmo, né, quer dizer, teve um filamento assim de estrutura mental, né, e espiritual também, que eu não tinha, assim, um acordar espiritual, vamos se dizer assim, porque eu também sentia que o espírito não comandava o corpo, né? Ele dava sensações, mas ele não tinha o domínio total do corpo. O mental ainda dominava enormemente a matéria, né? Essa emanação constante, assim, essa confusão que é como de átomos, né? O pensamento é isso aí, átomos que mexem sem parar, né? Então, pensamento, assim, que vinha. O pensamento interfere, né, nos átomos, ele é uma energia que modifica as coisas. Agora a gente não sabe como é que isso funciona, mas sabe que funciona. Então, aí um exemplo, pela meditação, eu comecei a ser testemunho dos meus pensamentos, né? Foi aí que eu comecei a entender certas coisas, né? Claro que eu tenho que trabalhar e estudar, porque todos os dias eu leio muito e todo final de semana é consagrado a só espiritualidade, né? E ajudar as pessoas também. Então, assim, no dia que eu comecei a ser testemunha dos meus pensamentos, aí minha vida mudou mesmo. Né? Aí eu vi o quanto eu estava atrasado, né? Espiritualmente, né? O mental dominava completamente a matéria, né? Ele fazia o que o ego, né? O ego dominava, fazia o que ele queria. O ego, tudo, né? Tudo era tudo para ele, tudo para ele. Aí eu vi que a situação não era bem essa, que eu estou aqui é para aprender. Aí, estudando, vendo, fazendo um monte de coisa durante todos esses anos, aí eu comecei a entender uma coisa simples, que eu estou aqui de passagem e que nesse mundo aqui não existe mestre. Neste mundo aqui, o que existe é só aluno. Né? O mestre é a própria vida, né? A própria existência. É a vida. As circunstâncias vão nos ensinando, né? A circunstância da vida. Então, quer dizer, eu descobri que na realidade não existe mestre. Assim, você pode escutar quem você quiser. Mas igual o pessoal conversava, né? Os irmãos espirituais conversavam comigo e falavam assim, olha, você pode ler o que você quiser. Mas toda vez que você voltar para você mesmo, você vai ver que você é superior a tudo isso que você leu. E seja quem for, é a mesma coisa. Seja qual for a pessoa, a partir do momento que ela faz uma introspecção moral, que ela começa a meditar, ou fazer uma prática do yoga, né, ou fazer uma meditação contemplativa, uma meditação profunda, seja qual for o tipo de maneira de você se concentrar, você começa a evoluir, né? E você começa a ter conhecimentos que você antes não tinha. Então foi aí que eu cheguei à conclusão que a gente estamos aqui para aprender mesmo, não tem outra coisa, né? Isso aí, você falou da experiência que você teve com a visão daquela menina, daquela mocinha que se suicidou, que estavam tentando acordar ela lá, né? Mostrar para ela a realidade, porque enquanto ela não acordasse, ela ficaria naquela condição. Exatamente. E as pessoas estavam querendo dizer a ela, você não morreu, acorde,
você pode sair dessa situação, e ela não aceitava. Não. Agora, o interessante é que nós aqui vivemos também esse sono profundo. Exatamente. A humanidade, a maior parte da humanidade está dormindo, pensando que isso aqui é tudo, né? Que isso aqui é a vida, que isso aqui é tudo, que depois a gente morre e talvez a gente continue existindo. E aí, esse trabalho que a gente faz, né? Eu não faço o trabalho se faz, no meu caso, por ele mesmo. Mas eu sou um meio, né? Eu sou parte desse trabalho através desse canal, através do meu esforço diariamente, estar trabalhando para que isso tudo funcione. Eu contribuo com esse trabalho. Mas o trabalho o que é? Acordar pessoas. Acordar pessoas que estão dormindo. Você também faz esse trabalho diariamente, né? E a moça aqui da França também, a Elizabeth, faz o mesmo trabalho. Tem vídeo dela que tem 500 mil pessoas que olharam, né? Ela 600 é francesa, mil. É francesa. Ela é uma contadora de história, né? Assim, uma pessoa que tem dom de mediunidade também. E ela, como a gente conversa bastante todos os dias, né? A gente está sempre em contato. E muitos fenômenos acontecem quando a gente estamos conversando. É isso que é interessante. Fenômenos assim de vozes que entram no telefone. Né? Que eu ela escuto, tem canal no YouTube, é? Tem. Não, ela não tem canal. Ela nem precisa de canal. Ela vai. Ela dá. Ela trabalha em um monte de canal, né? Trabalha com um monte de canal, onde ela dá como se fosse cursos, né? Em relação à espiritualidade em geral, né? Contos. Então, seria importante depois você me enviar o nome dela para eu colocar na descrição desse vídeo, porque pessoas vão querer conhecê-lo, né? Como o YouTube muitas vezes permite que você traduza o que a pessoa está falando. O conteúdo. Então, o conteúdo dá para muita gente poder acessar. Então, depois eu vou te pedir para te lembrar, para você mandar o nome dela. Sim, eu te mando pelo WhatsApp. É Elizabeth o quê? Ela? Elizabeth de Caligny. De Caligny. Isso aí tem que ser escrito mesmo, porque senão. Porque está em francês, Mas a gente conversa bastante, então é interessante que às vezes a gente está conversando, aí entra uma voz e fala. Né? A gente está lá conversando e tal. E tem assim, sempre teve, né? Mas assim, agora com a idade os fenômenos estão maior, né? Inclusive eu estou podendo ajudar as pessoas, tentando explicar para as pessoas que, veja bem, o sofrimento ele só tem uma importância quando você aceita esse sofrimento, por mais duro que ele seja. Sabe? E é duro para a pessoa entender que o mental domina o corpo dele. Então falar para a pessoa assim, olha, ninguém morre. Realmente ninguém morre. A realidade é essa, ninguém morre. O que acontece é que você muda de estado de consciência. Você não tem mais o corpo físico, essa napa aqui que a gente usa, essa cobertura, e você retoma a sua forma natural de pensar somente ser uma consciência, né? Uma alma, um espírito. Né? Um espírito, né? Uma alma não, porque a alma e espírito são duas coisas diferentes. Mas, assim, as pessoas... tentar explicar para as pessoas que tudo isso aqui tudo isso é passageiro, e que ninguém não morre realmente. Tentar explicar para as pessoas que, um exemplo, se você realmente para ter um contato de coração com uma pessoa, é só você pedir, acontece. Por exemplo, se você teve uma pessoa que faleceu da sua família, e se você realmente, esse desejo for feito pelo coração, eu não digo que ela vá se manifestar, né, que ela vai aparecer, mas pode acontecer. Forma, né? Ela manda um recadinho. Nem que você sonhe com a pessoa, né? Porque o sonhar mais fácil de a primeira coisa. É a primeira coisa. É sonhar. É a primeira coisa. Então eu recebi muitas mensagens aí do Brasil também que vinham direcionado do teu canal, né? As pessoas, tinha gente sofrendo, muita gente passando necessidade espiritual, sendo atacado e não sabia por que era atacado, né? Eu falei, olha, infelizmente existe coisas boas, mas existe também pessoas que estão perdidas em locais e não querem ajuda, não querem nada e continua. Então, quando você faz alguma coisa que é negativa, então atira esse tipo de pessoa, né, esse tipo de energia para o teu lado. Né? Então... O que eu acho engraçado, toda vez que você fala isso, né,
do lado espiritual, eu me lembro do lado terreno. Também tem tanta gente perdida, se desencaminhando no mundo, às vezes tomando caminhos errados, né? Por exemplo, fazendo coisas que depois vai trazer consequências ruins para ela, vícios, coisas que a pessoa assume, por exemplo, querer enriquecer a qualquer custo, né? Então você passa outro para trás, faz uma trapaça ali, contanto que o dinheiro entre e você se dá bem. Isso aí é um caminho de perdição, né? Que a gente sabe que onde é que vai dar isso. Mas você tenta acordar aquela pessoa, né? Dizer, olha, não é por aí, você está errado, você vai se dar mal. Mas a pessoa não aceita e continua. A mesma coisa acontece no plano espiritual, né? Muitas vezes a pessoa está lá vivendo determinadas situações, já desencarnado, e os espíritos de luz, né, tentam alertar, tentam encaminhar, tentam acordar, e a pessoa fica naquela situação. Então, onde a gente tiver, a situação é essa. Você corre o risco de se desencaminhar, corre o risco de dormir e se perder, e outros tentam acordar você e lhe encaminhar, né? Então, é um trabalho constante. Tem uma pessoa que a gente... É exatamente isso que você falou. É um trabalho, a vida é um trabalho constante, né? A gente é feito para isso aí. E tem uma amiga nossa aí que a gente conhece, uma amiga comum minha e sua, que um dia conversando com ela, né? Aí eu expliquei para ela, falei, olha, você tem que entender que o que o pessoal chama de purgatório ou de umbral, esses tipos de regiões assim, já começa aqui mesmo. Começa aqui. Porque as pessoas andam giram em torno delas, às vezes você conversa com a pessoa, hoje ela está tendo ela está pensando dessa mesma maneira, no outro dia você vai conversar com ela, está do mesmo jeito, daqui um mês, às vezes anos a pessoa está no mesmo esquema. Quer dizer, sempre pensando desta maneira. Então a pessoa você acha o quê? Que se a vida continua igual do outro lado, não fisicamente, mas a sua consciência, você está livre do corpo físico, você acha que quando você vai chegar no mundo espiritual, vamos chamar assim, você vai estar livre desse tipo de problema? Não. Por isso que eles sempre falam para você, o seu caminho, você tem que trabalhar ele agora, você tem que limpar ele agora para você ter paz mais na frente. E você já pode ter a paz aqui agora mesmo. Exato, Em vez de você ficar... O umbral está aqui, como também o paraíso está aqui, mas o umbral, reino de Deus. como me foi explicado, o umbral, o purgatório, regiões sombrias, isso é criado pela gente mesmo. É a gente que cria. Tem gente que cria dentro da sua própria casa. Agora imagina quando você mentalmente, você não tem mais corpo físico, o que você pode imaginar, você pode criar. Então você vai criar as coisas do outro lado. Se você já cria aqui, lá vai ser pior ainda. Porque aqui você cria situações complicadas, né? Você começa hoje a fazer uma coisa errada, ou ruim, ou maldosa, você leva um tempinho para receber os resultados disso, digamos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, fazendo o que é errado, para lá na frente colher, né, o resultado. Já no mundo espiritual, não tem essa dureza, essa dificuldade das coisas se concretizarem, né? Lá pensou, aconteceu. Então, você cria rapidinho um paraíso, cria rapidinho um inferno, né, para você viver. Quem cria situações aqui nesse mundo que a gente vive é a gente mesmo. Então, é lógico que quando a gente vai sair desta ilusão que a gente vive, né? Porque é uma ilusão, porque os indianos e os budistas têm razão nesse nível, que tudo isso aqui que a gente vive é uma ilusão. Por quê? Porque você morre no final. Se você morre no final, quer dizer que o que você está vivendo é uma ilusão. Esse é um filme que a gente já conhece o final, né? O artista morre no final. Então é coerente. Então é por isso que eles falam, o que você tem que vir fazer nesse mundo aqui é amar a si mesmo, amar ao próximo, porque um exemplo, igual me explicaram, se você não se ama você mesmo, como é que você pode amar alguém? Você tem que começar, não é pelo ego, você tem que se amar do jeito que você é. O ego nunca vai aceitar o jeito que você é, vai sempre falar, colocar 1001 defeitos.
Então você tem que se aceitar o corpo que você é, o que você é, mentalmente, espiritualmente, aceitar o que você é. Comece a se amar a si mesmo. Daí depois você vai entender, você se amando você mesmo, você vai poder amar as pessoas do jeito que eles são. Tudo é muito lógico na realidade. Não tem assim, você não precisa ser formado em física nuclear ou estudar os buracos negros do universo, sabe? Como Stephen Hawking, para entender que as coisas são simples. Tudo, como dizia o mestre Jesus, tudo que você semeia, você vai recoltar, você vai recuperar. A semeadura é uma opção sua, a colheita é obrigatória, né? Como diz. É lógico. Então, se você semear coisas boas, né? Eu desculpo o pessoal aí que faz muitos anos que 23 anos já na França, então já estou até com sotaque um pouco francês. Então, o que acontece é que é muito difícil as pessoas entenderem este tipo de ligação, onde tudo que a gente é porque a gente quis do jeito que a gente quer. Então, se você quer mudar a sua vida, você tem que mudar primeiramente a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Se você não mudar esta situação, você vai ficar rodando em volta de você mesmo, hein? E não se preocupe, não. Você vai continuar rodando do outro lado também. Exatamente. Não muda. Inclusive, você falou uma coisa interessante, né? Sobre criar a própria realidade. Olha, tem muita gente que está nos escutando agora que está sofrendo, porque está numa situação complicada, às vezes num casamento ruim, né? Há poucos dias eu vi um comentário de uma moça dizendo, olha, eu tenho, se não me engano, ela tinha 40 e poucos anos, estou casada, mas meu marido não me valoriza, eu não consigo obter aquele estado de felicidade que eu sonhei com ele, porque ele só quer saber das outras coisas e não me valoriza, não me dá importância, nada do que eu faço serve. Eu não sei o que fazer. Eu digo, olha, eu até respondi, disse, olha, só tem uma coisa a fazer, mudar, né? Você não pode ficar nessa vida só porque caiu nessa situação, permanecer nessa situação. Não, tá ruim, muda. Agora tem que mudar primeiro, como você disse, muda internamente, né? E começa, então, a dar um novo direcionamento à sua vida material, sua vida organizar de uma forma diferente e buscar a felicidade, né? Não se acomodar numa situação ruim, não se acomodar numa situação infeliz. Seja lá o que for, né? Seja lá com quem for, você tem que mudar. Na realidade, existem duas soluções, e elas são muito simples. A primeira, ou você aceita as coisas como elas são, e você continua empurrando com a barriga, como dizem no Brasil, até o fim, ou você muda completamente. Mas realmente, completamente, você muda de vida. Isso é experiência própria, vivida pela minha pessoa. Então, não existe milagres, não existe, você não pode mudar, você não pode pedir para uma pessoa mudar da água do dia para a noite, da água para o vinho. É impossível. O ser humano tem o seu ritmo. Então, ou você aceita do jeito que ele é, com as consequências que vem, que segue, ou você muda. Agora, tem um detalhe aí importantíssimo, né? Para você mudar no mundo físico, você tem que mudar primeiro internamente. Digamos, você tem que primeiro confiar em você, saber que você é capaz de suportar uma mudança, de criar uma nova situação depois, por mais impossível que ela pareça ser. Por exemplo, tem mulheres que vivem com o marido porque o marido tem o dinheiro, sustenta a casa, ela não tem nada, passou, digamos, 20 anos na casa cuidando do almoço, cuidando das crianças, e se eu sair dessa casa eu vou viver de quê? Né? Mas ela tem que antes saber, né, se descobrir, criar, poderosa, né, por ser um ser capaz de criar uma realidade, um pequeno Deus, né, uma centelha divina. Se ela não tiver essa confiança, ela fica acomodada ali, no medo de não conseguir dar solução nas coisas depois, né? Mas se ela tiver confiança no universo, ela dizer, não, eu não estou sozinha, eu tenho aqui uma assistência divina, e tiver sabedoria para tomar as decisões corretas, sempre com base no amor próprio, e no amor ao outro também, mas principalmente começando pelo amor próprio. Se não tiver essa base que é interior, a pessoa também não consegue. Então é por isso que é importante começar essa transformação interna e depois, consequentemente, a sua vida vai mudar.
Por isso que pessoas que têm EQM, porque a EQM é uma intervenção drástica, né? Então a pessoa sai do corpo, por mais distante que ela esteja da realidade espiritual e do conhecimento sobre os mistérios do universo, em 3 minutos de EQM ela tem contato com tudo isso. Quando ela volta, a vida se transforma por completo. Às vezes a pessoa muda de emprego, muda de cidade, muda de casamento, acaba um casamento ruim, passa para outro. Um emprego que ele não é feliz, ele abandona e busca aquilo que ele gosta. Se a vida não tem sentido, de repente ele busca o sentido para aquela vida. E então isso acontece drasticamente no EQM, mas pode acontecer sem EQM a partir de um despertar, né? Esse acordar. Acorde para que você realmente é. Conheça a si mesmo. Conheça a si mesmo que você vai conhecer o universo inteiro e vai transformar a sua vida. Exatamente. Mas é igual as pessoas perguntam para mim, e aqui na França o pessoal francês pergunta para mim, qual que é o senso da vida, né? Inclusive, de uma entrevista que eu dei, perguntou qual que era o senso da vida. Eu falei, olha, na minha modesta opinião... Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.